É a mulher do futuro. Por que eu escolhi esse tema, a mulher do futuro? Porque talvez a gente poderia pensar hoje, 2020, vamos marcar esse tempo, um ano inusitado, a gente pode talvez imaginar que o futuro será das mulheres. Ou o futuro será, como a gente diz, será feminino ou não será? Eu queria colocar o dedo nessa conversa, queria chegar nessa discussão e no cerne do que está envolvido aí. Então eu diria que sim, eu já vou dar a resposta agora já, eu diria que sim, a mulher vai para as cabeças. A mulher está vindo, se a gente vai vendo o movimento, com mais ou menos resistência, está tendo uma construção, uma constituição de um universo feminino e de um modus operandi, um jeito de fazer que abarca o feminino, que talvez possa vir a ser de homens e mulheres. Então aí a gente tem algo interessante para pensar. Então, para chegar nesse futuro, eu vou voltar um pouco para a mulher do passado. E aí, não tem como a gente pensar que, sim, a gente saiu de lugares, a gente fez transformações, né? Como a gente diz, talvez a revolução feminina seja a única revolução bem realizada, efetivada, aquela que aconteceu, bem-sucedida, não sei se eu chegaria tanto, mas teve um deslocamento e há inúmeros microdeslocamentos ao redor do globo, que é gigante, plural e opera com várias camadas simultaneamente, mas sem dúvida, se a gente for voltar, né, para uma lógica pré-moderna, a mulher do passado é da pré-modernidade, pelo menos no mundo ocidental, ela não tinha um lugar de realização plena, não era um sujeito pleno de direito. Vocês sabem que, né, ela podia ter algum lugar lá nos gregos, nos romanos, a mulher tinha algum lugar, e a gente tem as bacantes, e tem o espaço do oikos, né, da casa, doméstico. Mas na polis, no espaço público, a mulher não era cidadã. Era o quê? Lembra Aristóteles? Os gregos da terra, os outros, né, os estrangeiros, os escravos, terceiro escalão, a mulher. Terceiro escalão. Isso é dado, isso é um grande pensador. Então, é como se a gente não tivesse ainda uma existência plena. Sabe aquela conversa, né? Será que os negros têm alma? Não, os negros não têm alma. Isso é uma discussão, né? Do prenúncio da modernidade, que vai então legitimar a escravização. Toda a escravidão é pautada nessa premissa. Por que eu estou trazendo uma outra conversa? Porque racismo, feminismo, movimentos sociais, movimentos civis, todos eles estão juntos nessa luta, que foi a luta da modernidade, justamente para colocar um questionamento disso, para falar, como assim? O que é a democracia? O que somos nós? Quem somos nós? Todos nós. Só que ainda teve uma boa outra luta, porque depois da lógica clássica, né, greco-romana, vamos dizer assim, a gente teve a mistura disso com o vetor da tradição judaica. E esse caldo maravilhoso, que é a nossa base ocidental, funda uma civilização, digamos, cristã, e a gente tem aí 1.500 anos, né, tem 2.000 anos, esse fio está vivo ainda, mas sobretudo 1.500 anos, onde a gente tem essa virada cristã que radicaliza o lugar da mulher como fora de um lugar de direito pleno. Por quê? Porque a mulher, ela é veículo do mal. Ela é a mediação com o pecado. É aquela que vai, né, fazer a gente perder o paraíso. É um lugar muito peculiar, né? É a sedução.
É o conluio com a serpente? É o medo do que o corpo feminino, o corpo em si, né? O cristianismo vai fazer um abafamento, uma repressão profunda do corpo, da carne, sobretudo do feminino, do corpo feminino, uma possível erotização disso, e vai fazer uma cisão radical entre essa erotização, o corpo desejante, e a maternidade. A maternidade só é possível na virgindade. Então é uma construção muito curiosa entre a sacralidade do materno, a Virgem Maria, e a puta, a prostituta, aquela que vai ser a cortesã e usufruir do seu corpo ou dar prazer para o outro. Essa cisão está na base do nosso imaginário ainda hoje, né? O erotismo e a maternidade. E a gente está tentando recosturar isso que foi rasgado, que foi, né, deschavado. Qual que é o ponto? Como é que a gente chegou numa transição disso? A gente, na modernidade, isso é a mulher, né, tem alguns séculos, século XVI, século XVII, XVIII sobretudo, a gente instaura uma ideia de que, sim, somos todos iguais perante a lei, sem distinção, sexo, religião, etnia, classe, cor, né, de pele, jeito, formato. E é isso que a gente está performando ainda. O presente, a mulher do presente é a mulher moderna. O sujeito do presente é o sujeito moderno. É esse que pode dizer, sim, eu posso existir e você também pode existir na diversidade. Essa é a luta, né? Aí a gente reencontra as revoluções, os feminismos, todas as conquistas relativamente recentes, porque a gente tem aí o iluminismo do século XVIII que vai dizer isso e vai fechar esse século, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana e essa ideia da igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade, o tripé moderno que vai nos dar um lugar de subjetividade. Sujeitos plenos de direito, acontece aí. Como narrativa. Como realidade, a gente vai caminhando, né? Revolução industrial, revolução técnica, a máquina, e o 19 vai movimentar as placas tectônicas e levar a mulher para um outro patamar, e o século 20 nasce isso, né? A histeria no século 19 para o 20, a escuta do Freud sobre essas vozes que estavam dizendo alguma coisa, berrando alguma coisa com seu corpo, com seu sintoma, e dizendo de uma sexualidade, de uma potência de voz, de criação. E aí o século XX vem e estoura com tudo, né? O movimento pelo voto, pela propriedade, pela escola, pelo trabalho, pela igualdade de salário, de representatividade nos parlamentos, pela possibilidade de estudar, de pensar, de calcular, de matemática, de física, de química, de cuidado, de ensino, de enfermagem, de pensamento, de propriedade, de tudo, de dinheiro, né? É onde estamos. E a mulher do futuro? A mulher do futuro é aquela que já recebeu tudo isso. Somos nós e são nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas. E é o que a gente vai preparar. E que vai poder fazer o quê? Vai poder simplesmente existir. Mas qual é o desafio? Vai poder existir tendo herdado a história dessa grande transformação. É bom a gente saber desse fio, não perder, né, o fio da filiação, o fio da nossa história, o fio do que a gente construiu, do que a gente inventou ou reinventou e refez. Então, vai ser muito natural a gente poder ter um corpo, uma sexualidade, a maternidade, a possibilidade de governo, autogoverno, heterogoverno
e simplesmente ser um sujeito como qualquer outro. Então, hoje, século XXI, e desafio para a vida continuar, para a vida existir e ser rica e diversa. Existir com o outro, a diversidade, não a supremacia, nenhum tipo de supremacia, qualquer movimento de superioridade, supremacista, né? Alguém que vai se colocar no lugar do bem contra o outro, vai retirar direito do outro. Não, qualquer lógica que vá matar, eliminar, exterminar, não, não. A mulher do futuro, o mundo do futuro, a sociedade do futuro vai contemplar a existência do outro. Por isso que eu digo que o futuro também é do feminino, porque eu estou colocando nesse feminino uma outra maneira de escuta do outro. É aquela que pode gestar o outro, que pode ter conexão com a Terra, com a casa, com a grande casa que é o planeta, que pode ter conversa, que pode ter linguagem, que pode ter cuidado, que pode ter autoridade, corte, que pode interromper processos, que pode colocar limites, que não precisa aceitar tudo, que vai dialogar, vai negociar o que é interessante para a gente, onde a gente deve barrar, qual o limite do fluxo de pessoas, os limites dos fluxos de capitais, os limites sobre meu corpo, qual o direito à vida, qual o direito à morte, qual o direito ao entorpecimento, ao aprendizado, como é que eu posso criar tudo aquilo que pode fazer a nossa vida comum, né, nesse território que também nos é comum, como é que eu posso fazer a vida nesse espaço, nesse globo, lindo globo azul que corre risco, ser uma vida mais interessante, mais rica e mais feminina, na sua melhor acepção.